Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do ICA. Essa é a nossa primeira aula de informática, né? Eu sou o Maurício Maia e a gente vai abordar aqui os conhecimentos básicos, né? Como a gente diz no próprio tema da aula, conhecimentos básicos, se você já se considera um usuário intermediário ou avançado de computador, você pode até pular essa aula, né? Essa aula se destina àquelas pessoas que têm um conhecimento muito superficial, quase conhecimento nenhum, e precisam dessas informações mais primárias para poder seguir no curso, né? Esses assuntos que a gente vai abordar hoje já caíram muito em prova, hoje eles não aparecem tanto, mas se você não conhece, fica difícil você interpretar as questões dos demais assuntos, né? Então, vamos comigo ali na tela, né? Informática, ela é uma ferramenta de trabalho, né? Esse termo aí vem de informação automática, né? O que vem a ser informática? É você trabalhar os dados, né? Para que eles gerem automaticamente para você informações que vão ser importantes na tomada de decisão, né? No último século aí a gente partiu de um desenvolvimento tecnológico muito avançado, a gente passou por várias gerações aí de computador, desde o computador a válvula aí até o PC, que é o que a gente usa nos tempos atuais, né? E a gente já tem outras gerações aí que são os tablets, os smartphones, que não deixam de ser ferramentas de informática, né? E a gente vai se concentrar no PC propriamente dito, que ele é o tema dos programas aí, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é a diferença entre hardware e software, né? O que é hardware? A hardware é a parte física, né? Tudo que é palpável, né? Sei lá, o gabinete é um hardware, o teu teclado ele é um hardware, o teu estabilizador de voltagem que fica lá debaixo da mesa é um hardware, né? E software é tudo que é abstrato, são os comandos, né? São os bancos de dados, são as informações, né? Que vão ser necessárias para o hardware funcionar, né? Então, grava só esse conceito. O hardware é tudo que é palpável, né? Tudo que é físico, e software é tudo que é lógico, né? São as informações, os programas, tudo que está lá dentro do computador, que você não vê, você só vê o resultado daquilo, né? Mas ele está lá. As espécies de computadores são várias, né? Como eu disse, você tem aí o PC, você tem o notebook, você tem o Palm Top, esse aí é antigo, né? Tem gente que acha que isso nem fabrica mais, mas hoje ele ainda é muito utilizado aí, já mais ou menos nesse formato, em atividades industriais, em atividades comerciais, ele ainda está aí na praça, ainda é utilizado, né? E hoje a gente tem as novas gerações aí, que são os tablets e os smartphones, né? Esse aí que está na vida de todo mundo. Hoje quem não tem um smartphone, né? Quem não entra na internet via um smartphone, né? E falando especificamente do PC, né? Como é que estão distribuídos aí esses componentes básicos, né? Primeiro, você tem lá o seu gabinete, né? O seu gabinete que guarda todos os equipamentos lá, todos os componentes do seu computador. Se a gente abrir esse gabinete, a gente vai encontrar lá dentro uma placa-mãe, né? A gente vai encontrar lá dentro memória e a gente vai encontrar lá dentro um HD. Do lado de fora, né, a gente tem outros componentes, né, que a gente chama de periféricos. Por quê? Porque eles estão ali em torno, né? Eles são componentes auxiliares. O computador não precisa deles para funcionar, né? Mas eles vão estar ali para fazer a interface entre o homem e a máquina, né? Então, quais são esses periféricos aí? Você tem o teclado, você tem o mouse, você tem um monitor, você tem uma impressora, né? Lá dentro do computador a gente já viu que tem a placa-mãe, né? E a placa-mãe ela abriga um componente aí muito importante, que é o quê? É a CPU, né?
que é a unidade central de processamento. A CPU, ela é o cérebro do computador, né? Todos os programas, todas as instruções vão ser interpretadas e executadas pela CPU, né? Todos os periféricos para funcionar vão depender da autorização e dos comandos da CPU. A CPU é o cérebro, é o que controla tudo, né? Ele é o Deus supremo da máquina. Ela está lá na placa-mãe e ela vai fazer a interpretação do teu software, né? E botar o hardware para funcionar, né? Uma informação importante é que gabinete não é CPU, né? A gente tem mania de chamar gabinete de CPU, né? Mas o gabinete é simplesmente uma caixa, né? Dentro dessa caixa a gente vai ter lá os componentes básicos, que é a placa-mãe, é o nosso disco rígido, a memória do computador. Se tiver uma unidade de DVD ou de CD ou de Blu-ray, ela vai estar lá também, tudo lá guardadinho dentro desse gabinete, mas a CPU, ela é aquele chipzinho pequenininho de computador que fica integrado lá na placa-mãe, né? Memória, né? O computador, para funcionar, ele precisa de memória. A CPU, ela só consegue interpretar as instruções que estão gravadas na memória, né? Então, ela é um componente básico, ela também vai estar lá plugada na placa-mãe junto com a CPU, né? E a CPU só vai executar os programas e as instruções e só vai conseguir ler os dados que estão na memória do computador, né? Na memória principal, que a gente chama. A gente tem outras unidades, que a gente vai ver mais para frente, que a gente chama de unidades de memória, que são unidades de memória auxiliar, né? Que é o teu disco, é o teu CD, eles também armazenam dados. Mas a CPU, ela não consegue executar um programa que só está no CD. Esse programa, primeiro, ele tem que ser copiado para a memória principal do computador e, a partir daí, a CPU vai interpretar isso, né? Então, em características importantes que a gente tem que saber sobre a memória. Primeira característica é que ela é volátil, né? O que quer dizer isso? O que é volátil? Essa memória, ela só vai armazenar os dados enquanto o computador estiver ligado, né? Se eu, por acaso, desligar o computador, todos aqueles dados que estão na memória, eles vão ser apagados, né? Da próxima vez que eu ligar o computador, para ele começar a funcionar, eu vou ter que carregar novos dados nessa memória. Por isso que é importante a gente ter as unidades de memória secundária, né? Que são os discos, os DVDs, os discos rígidos, né? Que ali eles vão armazenar de forma permanente essa informação, para que quando eu ligue o computador, essa informação passe para a memória principal, né? Que a gente chama de RAM, né? Esse termo a gente também tem que conhecer, e a CPU comece a interpretar essas memórias, né? A RAM está dividida em dois tipos de memória, que seria a DRAM e a SRAM, né? Qual é a diferença das duas? A DRAM é a memória dinâmica, né? Quando alguém fala para você lá, o seu computador tem 8 GB de memória, eu estou falando aí da memória dinâmica, né? É a memória onde os programas vão ser jogados lá e as informações para serem tratadas. E a gente tem um outro tipo de memória, que a gente chama de memória cache. Às vezes na configuração do computador você lê lá cache de tanto, tal. Essa é uma memória estática, né? Ela vai funcionar para acelerar o processo. Aquelas instruções que são muito repetidas num programa, aqueles dados que são utilizados várias vezes na execução do mesmo programa, né? A CPU, para ganhar tempo, ela guarda nessa memóriazinha cache, que fica lá mais perto dela, é uma memória mais rápida, né? Para ela não ter que ir toda hora lá na RAM buscar esse dado de novo. Então, isso já fica ali armazenado para acelerar e facilitar a vida da CPU, né? E como é que isso fica armazenado lá no computador, no meu disco e na minha memória? Como é que eu armazeno essas informações lá? Como é que o computador entende isso, né? O computador, ele é um equipamento eletrônico, ele é composto de circuitos elétricos, né? Então, a única coisa que a máquina entende
é ligado e desligado, né? Então, ela só entende se um circuito está ligado ou se um circuito está desligado, né? Para ela poder armazenar e poder entender as minhas informações, eu tenho que converter isso tudo para uma base de informação que seja compatível com esse estado de ligado e desligado. E é aí que vem a base binária, né? Eu converto todas as minhas informações, todas as minhas instruções de programa, todos os meus dados que vão ser processados em códigos binários. Códigos binários são números compostos de 0 e 1 somente, né? E isso vai poder ser armazenado e vai ser interpretado lá pela CPU corretamente, né? Para medir essa quantidade de memória utilizada, a gente faz uso aí de algumas unidades, né? A menor de todas é o bit, que é um dígito binário. Ele representa lá um 0 ou um ligado ou desligado. Um conjunto de 8 desses bits a gente vai chamar de byte, né? Que é um conjunto de 8 dígitos binários, né? Com zeros ou uns. Mas essa quantidade é muito grande, então assim como a gente faz com o metro ou com o quilo, que a gente tem lá o centímetro, o metro, o quilômetro, a grama, o quilograma, a tonelada, a gente vai usar outras unidades maiores, começando aí do kbyte, mas aqui com uma particularidade, né? Quando a gente fala de informações binárias, eu não posso simplesmente multiplicar por 1000, porque eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, mas como a gente está trabalhando com uma base de numeração binária, a gente tem aí um jogo de potências, né? Então, um K ou um kbyte, ele representa uma potência de 10, né? De 2 elevado a 10 bytes, né? Quando eu elevo 2 a 10, né, eu não vou ter 1000, né? Eu vou ter 1024. Então, isso aqui é o detalhe importante, né? Um kbyte, ele representa 1024 bytes. E assim por diante. 1 mega é 2 elevado a 20, que vai representar 1024K. 1 giga, 1024 mega. E 1 tera, 1024 giga. Então, gravar só o detalhe, né, de que quando a gente fala de K, de mega, de giga, de tera, a gente está sempre falando de 2, que são os 2 dígitos binários, elevados a uma determinada potência, né? Que pode ser 10, 20, 30, 40 e assim por diante, né? Lembrando lá da matemática, esse número ele vai te dar o número de combinações possíveis que você consegue fazer com essa quantidade de dígitos, né? Como é que isso aí está disposto lá dentro do computador, né? A CPU, ela é um chip de computador, né? Ela está lá inserida numa placa eletrônica, que a gente chama de placa-mãe, né? E ela tem que se comunicar com os outros componentes. Ela tem que estar interligada, né? Eu tenho que ter circuitos que liguem a CPU com a memória, que liguem a CPU com as outras unidades da placa-mãe. A gente chama esses circuitos que ligam esses componentes de barramento. Então, ali na tela, vocês estão vendo lá, eu tenho a CPU, né? Eu tenho um barramento lá que vai ligar ela ao HD, eu tenho um barramento que vai ligar ela ao vídeo, eu tenho um barramento que vai ligar ela à memória, né? A memória principal. Vê que aí apareceu a tal da cache que eu falei para vocês lá no início, né? Que é aquela memóriazinha que fica mais perto da CPU. Você imagina, isso tudo acontece muito rápido, né? Em milésimos de segundo, mas esse tempo somado, ele atrasa muito o processamento. Por isso que tem a tal da cache lá, que ela fica mais próxima, né? A CPU precisa de uma informação que é usada repetidamente, ela não vai ficar toda hora indo lá na memória ler isso e voltando, indo lá na memória ler isso e voltando, ela já guarda isso na cache, né? O barramento, ele é um circuito, ele transmite dados, né? Em cada unidade desse barramento aí vai passar
um bit, né, que seria lá um 0 ou um 1, né, e um conjunto dessas vias elétricas, né, vão formar esse barramento, e ele vai ser mais rápido ou mais lento de acordo com o quê? Com a largura dele, né? Se eu tenho lá um barramento de 8 vias, eu consigo passar 1 byte de uma vez, eu não preciso ficar passando 1 bit de cada vez. Isso vai acelerar o processamento. Então, o que a gente tem que saber é que quanto mais largo o barramento, mais rápido vai ser o processamento. A nossa máquina como um todo, como um conjunto, tende a ser mais rápida, né? Esse negócio de velocidade é uma coisa que é extremamente relativa, né? A gente já viu aqui que a máquina ela é composta de vários componentes. Eu tenho lá a CPU, eu tenho a memória, eu tenho o barramento, eu tenho o meu disco, né? E o que define que um computador vai ser rápido ou lento, né? O que vai definir são as velocidades individuais de cada um desses componentes. Não adianta eu ter um computador com uma CPU extremamente veloz e com uma memória lenta ou com um disco lento, né? O que vai definir a velocidade total do processo vai ser a velocidade do disco, vai ser a velocidade da memória, né? Diretamente proporcional à quantidade de vezes que eu acesso esse disco ou acesso essa memória. A CPU vai receber uma instrução, ela vai executar de forma extremamente rápida, mas ela vai ficar esperando a próxima instrução passar lá pelo barramento e vir da memória para ela. Isso vai atrasar o processo, né? Então, o que define a velocidade do computador não é somente a CPU, né? É o conjunto de componentes, né, dessa máquina e a proporção em que eles são utilizados, né? Os barramentos, é bom a gente conhecer aí alguns termos, né, que aparecem aí nos programas de concurso, né, que são o nome, as arquiteturas, os tipos desse barramento. A gente tem lá, nos primórdios lá do PC, o barramento ISA, né, como eu disse para vocês, é um barramento de 8 bits, então ele passa 1 byte de cada vez, né? E passava 1 byte de cada vez, e isso foi evoluindo, né? E apareceram aí os outros modelos de barramento. E a gente tem aí o EISA, que já passava 32 bits de cada vez, veio o VESA, apareceu o PCI, que já pode ser de 32 ou de 64. Então, vocês veem, para aumentar a velocidade, foram se aumentando as vias desse barramento, né? Tem o IDE, que cuida dos discos e drives, eu tenho o AGP, que é um barramento exclusivo para vídeo, né? E a gente tem que se concentrar aqui, basicamente, nesses últimos. Quando eu falar PCI, eu estou falando aqui de uma placa genérica, né? O barramento PCI, ele foi desenvolvido para conectar uma série de componentes, né? Ele pode ser utilizado para vídeo, pode ser utilizado para áudio, para uma série de componentes. É um barramento genérico. Quando eu falo AGP, a gente fica na cabeça com vídeo, né? Então, AGP é um barramento para vídeo, né? Graphics, vamos lembrar aqui, né? IDE e SATA tem que vir na nossa cabeça disco, né? E o USB, que é o mais famoso de todos, né? Quando eu falo de USB, o próprio nome já diz, universal, né? Então, o barramento USB é um barramento universal, é o tal do barramento plug and play, né? Ele foi desenvolvido para quê? Para você conectar e desconectar rapidamente qualquer tipo de periférico sem a necessidade de ligar ou desligar o computador, né? Quando eu conecto lá a minha impressora ou o meu smartphone, né? Ou o meu iPad na conexão USB, de imediato a CPU vai receber um sinal e ela vai identificar que periférico está tentando falar com ela e ela vai buscar lá o programa específico para fazer essa tradução, né? Ela vai procurar o driver específico para fazer essa tradução e poder conversar com esse componente. Esses barramentos vão servir de comunicação para os dispositivos de entrada e saída, né? O próprio nome já diz, entrada e saída, né? Input e output, são os equipamentos que a gente usa para dar entrada em instruções ou em comandos ou em dados, né?
no computador e eles vão gerar a saída das informações, né? Uma coisa que é importante, dado é o componente básico, né? Os dados trabalhados geram informações, né? Então eu tenho lá, essa sala, esse estúdio que eu estou dando aula, ele tem X metros de largura por X metros de comprimento. São dados, né? Isso não gera muita informação. Na hora que eu processo esse dado, eu vou calcular aqui qual é a metragem quadrada, né? Eu sei se vai caber o púlpito, eu sei se vai ter um espaço para televisão. Então, eu processo os dados para gerar informações. Essa é a função básica da informática, né? Então, voltando lá na tela, os periféricos de entrada de dados, né? São os periféricos de entrada. Os dois mais famosos aí são o teclado e o mouse. Existem outros, né? Os periféricos de saída, né, os de dispositivos de output, a gente tem os dois mais famosos aí, que é o monitor e a impressora, né? Lá dentro do computador, a gente tem outras placas que vão estar plugadas na CPU, né? Para fazer a conexão desses periféricos, né? Além do dispositivo USB, a gente tem outras placas que vão conectar esse periférico ao barramento que vai fazer esse periférico se comunicar lá com a CPU, né? E para facilitar também o processamento, para facilitar o trabalho da CPU, às vezes a gente desenvolve placas mais avançadas, que são placas especialistas, né? Ela vai ter um processamentozinho interno dela ali, né? Que vai ter coisa que ela não vai nem precisar pedir para a CPU fazer. Ela mesmo controla o periférico e ela faz esse intercâmbio, né? Ela é o tradutor do periférico, né? Então, ela vai conversar com a CPU e o que ela não precisar pedir para a CPU fazer, ela mesmo faz e sobra tempo, né? Sobram espaço de processamento para a CPU fazer outras coisas. Isso também vai acelerar aí a nossa máquina como um todo, né? Ou falando da placa de vídeo que está ali na tela, né? O que ela controla? Ela controla a saída de vídeo, ela é o local onde eu conecto o meu monitor, né? E ela está relacionada com o tempo de formação da imagem na tela e a resolução dessa imagem, né? A gente ouve muito falar em termos de resolução, né? Passando rapidamente por isso, né? O que é a resolução? A imagem ela é composta de pequenos pontos na tela, né? Esses pontos a gente chama de pixels, né? Então, quanto mais pontos eu tenho, eu posso dizer que eu tenho mais resolução e mais nítida e detalhada vai ser essa imagem, né? Hoje em dia, a gente trabalha com imagens aí de resoluções altíssimas, né? Então, mais um motivo para a gente ter placas de vídeo cada vez mais potentes, para liberar a CPU de perder tempo trabalhando com essas imagens, né? Então, a própria placa de vídeo lá faz uma parte desse processamento e libera aí a CPU, né? Duas placas famosas que é bom conhecer a terminologia, é a AGP e a PCI, né? São as que mais aparecem aí. Lá na placa de vídeo a gente vai conectar um monitor, né? Então o monitor, ele é uma unidade de saída padrão, né? É o principal canal de comunicação aí com o usuário, né? A maioria das informações que a CPU transmite para a gente lá, que o processamento transmite para a gente, vão aparecer no vídeo, né? Esse vídeo, como nas TVs aí, ele tem vários tamanhos, né? Que são medidos em polegadas, né? E a gente tem dois tipos aí, que é o CRT e o LCD. Esse CRT, praticamente a gente não vê mais, né? São os antigos monitores de tubo, né? Hoje em dia, o que está na moda aí, o que está sendo mais utilizado, são os monitores de LCD, né? Como é que ele funciona? Ele tem vários cristais líquidos lá que compõem a imagem, né? E ele tem lâmpadas que iluminam essa imagem de trás para frente, né? E fazem essa imagem brilhar na tela e aí a gente consegue enxergar essa imagem, né? Os mais famosos aí e mais utilizados são
os monitores de LCD, porque eles trabalham com essa iluminação traseira, ela é feita através de LED, né? Então o LED é um circuitozinho lá que gera uma luz, né? Consumindo muito pouca energia, ou quase nenhuma energia, né? Hoje o LED já está famoso aí, já está aparecendo nas lâmpadas, né? A gente já tem as lâmpadas de LED que consomem menos energia e tal. Então ele faz a iluminação dessa imagem, né? Seguindo adiante aí, a gente tem as impressoras, né? Então, o que é importante conhecer? Os tipos, né? A gente tem aí a impressora matricial, né? Que foram as primeiras que apareceram, né? Por que ela é matricial? Porque ela tem uma matrizinha de agulhas lá, trabalha com uma fita. A nova geração aí nunca viu uma máquina de escrever, né? Mas quem for um pouquinho mais velho que nem eu, já usou uma máquina de escrever no passado, e tem uma fita de tinta, essa matriz de agulhas fura bate nessa fita de tinta e imprime e carimba isso no papel, né? Elas eram chamadas de matriciais porque na cabeça de impressão lá eu tenho uma matriz com várias agulhas e as agulhas saem para formar os caracteres, né? Hoje em dia a gente está aí entre a jato de tinta e a laser, são as mais utilizadas, né? E a gente nas automações comerciais aparece muito lá a impressora térmica, né? A impressora térmica funciona da mesma maneira que um fax. Eu tenho um papel que é sensível ao calor, né? E ao invés, como a gente fazia lá com a matricial ou com a impressora de tinta, ao invés de eu imprimir, de eu borrar esse papel de tinta para gerar a imagem que eu quero, eu vou aquecer uma parte desse papel e essa parte vai queimar e vai escurecer, né? Se eu aqueço mais, fica mais preto, se eu aqueço menos, fica um pouco mais para o tom de cinza, né? E é assim que as impressoras térmicas funcionam, né? Um detalhe importante é que o que a gente imprime numa impressora térmica tem prazo de validade curto, né? Como o papel ele é térmico e ele é sensível ao calor, se eu esquecer esse papel no carro lá e ele pegar sol, ele corre o risco de ficar todo preto, né? Eu vou ativar essa sensibilidade do papel ao calor e ele vai escurecer, vai borrar tudo. E com o tempo também pode acontecer o contrário, eu deixei ele guardado lá na gaveta, né? A tendência é ele ir perdendo essa propriedade térmica com o tempo e ele vai clareando, as informações vão sumindo. Então, ela é uma maneira de impressão rápida e barata, mas ela não é definitiva, ela não é boa para você usar para imprimir documentos mais importantes, né? O que é importante aí, que a gente tem que estar ligado, né? As impressoras matriciais, a unidade de velocidade que a gente usa quando fala de uma impressora matricial é CPS, o que? Caracteres por segundo. Como é uma cabeça de impressão que imprime um caractere de cada vez, a gente mede quantos caracteres são impressos num segundo e isso vai determinar a velocidade, vai ser a unidade de medida de velocidade dessa impressora. Já nas impressoras a laser e de jato de tinta, né, a resolução é medida lá em DPI, que seria o quê? Pontos por polegada. Lembra que eu falei para vocês lá no início que a imagem ela é composta de pixels, né, de pontos, né? Então, quanto mais pontos eu tenho, né, mais nítida fica essa imagem. Para a impressora vale a mesma coisa, então vou medir a resolução dessa impressora, se ela é capaz de imprimir uma imagem com mais detalhes ou com menos detalhes, pela quantidade de pontos por polegada que ela é capaz de imprimir, e a velocidade dela eu vou medir em páginas por minuto, né? Nos discos, né, ou drivers, né, a gente tem aí o disco rígido, né? Esse disco rígido é o que fica lá dentro do computador, né? Quando a gente liga a máquina, as primeiras informações que o computador vai ter que carregar na memória, normalmente ele vai buscar nesse disco rígido, né? A gente tem, e hoje a gente tem outras unidades aí, que são as unidades de disco óptico, né? A gente vai ver mais para frente que a pendrive, ela é um disco rígido, né? A gente ainda chama de disco rígido, porque os primeiros realmente, os HDs, eles são discos, né, que ficam girando lá dentro, discos magnéticos, onde eu armazeno informação. Mas esse termo disco rígido acabou sendo herdado
por outros componentes, né? A pendrive é um deles, né? O que é a pendrive? Eu armazenar uma informação no disco ou armazenar uma informação na memória, né? É muito mais rápido ela ser lida da memória do que eu ir lá num disco e procurar em que trilha, em que lugar do disco isso está, para recuperar essa informação. Então, ela estando gravada numa unidade de memória, ela vai ser acessada muito mais rápido. Por isso que a CPU acessa primeiro a memória, acessa tudo na memória, ela não vai no disco rígido procurar nada, né? Ela primeiro carrega para a memória e para dali ela utilizar, né? E com o desenvolvimento da tecnologia e o barateamento da manufatura, a gente conseguiu chegar em circuitos de memória, né, que não são voláteis, então eles não se apagam quando eu desligo a eletricidade, e cada vez mais baratos, né? A gente chama isso e isso acabou herdando um nome que é de disco sólido, né? É o quê? Ele substitui o disco tradicional lá, que é o disco magnético que fica girando, por circuitos de memória, né? Vão ser muito mais rápidos para ser acessados, mas ele herdou o nome de disco lá dos primeiros, do disquete, que passou por disco rígido, e essa terminologia continua. Então, a pendrive ela é uma espécie de disco sólido, né? Eu armazeno informações ali, quando eu desconecto ela, ela não apaga, né? Mas as informações estão guardadinhas ali para a próxima vez que eu for usar, né? E as unidades de CD ou DVD, né? Que a gente tem aí, o que diferencia ela basicamente são as capacidades. Então tem aí o CD, que tem em torno aí de 700 MB de capacidade, eu tenho um DVD que já pula lá para 4.7 GB, e eu tenho aí o Blu-ray, que pode variar aí entre 7.8 e 15 GB, né? A tecnologia fez com que a gente, no mesmo disco óptico lá, com diferentes tecnologias de gravação, conseguisse armazenar mais informações, né, e fazendo o link com o que a gente viu lá no início da aula, né, uma imagem, o que define a imagem é a quantidade de pontos que essa imagem tem. Para armazenar essa imagem, se eu tenho muitos pontos, eu vou precisar de mais bytes, né? Se eu preciso de mais bytes, eu preciso de uma unidade de armazenamento cada vez mais densa, que armazene cada vez mais informações, né? Então, aí primeiro nasceu o CD, que foi uma revolução, né? Ele tinha lá em torno de 700 MB e você conseguia gravar músicas nele, né? Muitas músicas, né? Só que para vídeo ele já era limitado. Por quê? Porque o vídeo necessita de uma quantidade muito maior de informação do que uma música, né? Apareceu o DVD, que já foi direcionado para vídeo, né? Então, na verdade, eu tenho dados ali que são processados e vão gerar aquela imagem de vídeo, e com o aumento cada vez mais, com o aumento da resolução desses vídeos e dessas imagens, surgiu aí o Blu-ray, que é um disco muito mais denso, onde eu consigo armazenar muito mais informação, né? A gente chama essas unidades, né, de drivers, né? São os drivers de disco, né? Agora, tem uma coisa que tem que estar na cabeça da gente que é muito importante. Driver é diferente de drive, né? O que é drive, né? Drive são essas unidades onde a gente introduz um disco, né? Então, eu tenho lá o meu drive de CD-ROM, eu boto o meu disco lá de CD-ROM e ele vai ser lido por aquele drive, né? No seu CD-ROM, lá no seu home theater de casa, lá ele tem um drive onde eu boto o disco e esse disco vai ser lido lá pelo componente, né? A tua unidade lá de home theater, ela tem uma CPUzinha lá, ela é um computadorzinho, ela trabalha da mesma forma que o PC. Mas a gente tem um outro termo, que é o tal do driver, né? O que é esse driver? Esse driver é um programa, né, que contém as instruções de como a CPU vai se comunicar com determinado periférico, né? Então, lembra que quando a gente conecta lá qualquer componente, eu pego o meu smartphone, conecto ele no meu computador via USB, como é que a CPU vai saber o que é aquilo que eu estou conectando, né? Ela vai ler aquilo lá, né? Ele vai mandar uma informação se identificando
e a CPU vai procurar lá na memória dela um driver, né, que contenha lá a forma, a língua, vamos dizer assim, de como ela vai se comunicar com aquele determinado componente. Então, o que tem que estar na cabeça aí é só não confundir os termos, né? Drive, a gente está falando aí de unidades para introduzir discos, né, para operar discos, e driver, a gente está falando aí de programas, né, de softwares, né, para controlar determinados equipamentos. Tranquilo? Gente, essa é a gente vai parando por aqui, né? Espero que tenha ajudado aí o pessoal que tem menos intimidade aí com o computador a identificar ali os componentes, né? Onde está cada um, o que é cada um, para a gente depois, agora nas próximas aulas, poder partir para assuntos mais avançados e mais interessantes. Esses termos vão aparecer, né? Memória, disco, tal, unidade de entrada, unidade de saída, isso pode aparecer, e aí aquele aluno que tinha um conhecimento não muito avançado sobre como funciona o computador, ele já vai ser capaz de interpretar essas outras informações que vêm aí. Muito obrigado e até a próxima.